Um assunto difícil, mas necessário. Falar da morte com as crianças. Um tema que costuma ser um tabu nas famílias, mas imagine se morre um pai ou uma mãe, como conversar sobre essa dor. Um pai resolveu usar uma forma que hoje pode até parecer um pouco ultrapassada, Mari, escrever cartas. E assim nasceu Cartas para Maria. Quem vai contar essa história para a gente é o Rafael Stein, pai da Maria Clara, de 7 anos, e do Francisco, de 3. Rafael, você ficou viúvo com 2 crianças bem pequenas. Como foi lidar com a morte da sua esposa, Micaela, e falar sobre isso para as crianças? Foi assustador, né? Quando a gente Imagino. recebe o diagnóstico, a primeira coisa que me vem à cabeça é como eu vou criar os meus 2 filhos sozinho, né? Então a gente incluiu, na verdade, as crianças no processo todo. O Francisco é muito pequeno, ele provavelmente não vai se lembrar, né? Mas a Maria participou de todo o processo do tratamento. Isso faz quanto tempo? Isso faz 2 anos. E ela teve câncer, a sua Teve esposa? câncer de mama, né? Então, a história, o momento de contar, a gente usou a alusão da estrelinha, né? E foi difícil, não tem como... E aí daqui a pouco você conta, então, essa história da Cartas para Maria, né? O que são as Cartas para Maria? E também está com a gente o psicólogo Tiago Tamborini. Tiago, você é muito procurado nessas situações pelas famílias, porque como a gente comentou, o tema morte acaba sendo tabu, né? Mas quando acontece, não tem como esconder da criança, né? Sem dúvida, são vários momentos que essa procura pode acontecer. Ela pode acontecer nessa questão onde sabe-se que isso vai acontecer, ou acabou de acontecer, ou até muitas vezes de forma a viver um luto tardio, quando a criança se torna um adolescente e naquele momento revive aquilo que quando criança aconteceu. Então há várias situações em que a gente é procurado, sim. E as pessoas têm dúvidas de como falar isso para as crianças, de acordo também com a faixa etária? Essa é a principal dúvida, né? Porque é muito difícil para o próprio adulto elaborar essa ideia. É difícil, às vezes, explicar para um outro adulto, dar notícia para um outro adulto que dirá para um filho, para uma criança. Então, essa é a principal dúvida mesmo no consultório inicial. Como eu falo, como eu conto isso. E, Rafael, o que são, então, as cartas para Maria? São cartas da mãe? São cartas suas? Como é que é? Durante o tratamento, no momento em que eu recebo a notícia que a medicação para a metástase não está funcionando, a enfermeira que cuidou da minha esposa, Adriana, sugere que eu peça para a mãe escrever cartas para Maria. Com a preocupação de ela ser menina e quando ficar mais velha. Naquele momento, a gente decide não contar exatamente qual era a real situação para minha esposa. Eu fui com aquilo para casa. E eu já tinha uma ideia de escrever cartas para minha filha quando eu fiz uma peregrinação. Não fiz. E aí, nesse momento, eu começo a escrever e passo as cartas para minha esposa revisar. Era uma forma de eu incentivar ela, talvez, a escrever, sem falar da situação. Então, os primeiros textos ela revisava, e eu mostrava para ela, ela revisava, e ela foi escrever, já no final do tratamento, nos últimos 15 dias, num caderninho. Né? E eu passei a escrever as cartas, e ela revisava, e depois continuei escrevendo. É a presença da mãe que vai ficar para a Maria e para o Francisco também, né? Para sempre, não é isso, Tiago? Eu acho que essa é uma ideia maravilhosa, Muito né? Foi legal, muito legal, foi muito legal. Porque, de alguma forma, é como se aquela presença que ela naturalmente já existiria, né? Ela tivesse uma materialização, né? Naquela hora materializa essa presença e é possível elaborar uma série de fantasias, de medos, de angústias, mas de forma mais concreta e não só no lugar da fantasia. Então é uma ideia maravilhosa. É muito importante essa memória estar presente, né? Porque muitas vezes também os pais ficam com medo de ficar lembrando da mãe, da pessoa que morreu. Mas então, né? Faz parte, é a mãe, né? A minha esposa era uma pessoa especial, diferente, assim. Então, a gente sempre tratou isso com uma certa naturalidade, né? Então, nunca tive receio de mostrar a emoção para eles, de chorar na frente quando me emocionava. E logo depois, muitas vezes, eles que me consolavam. Escrever tem sido criado um registro bonito para as crianças? Eu acho que sim,
Mas escrever também, para mim, tem sido um processo de cura. Cada um encontra um pouco o seu caminho, né? E você sabe que muitas pessoas escreveram para a gente nas nossas redes sociais sobre esse tema, né? Porque mais cedo ou mais tarde as famílias vão passar por uma situação dessa, né? E o telespectador Sérgio Bittencourt, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mandou a seguinte pergunta: tem idade mínima para tratar do assunto morte? A criança tem noção do que é isso? Então, tem a idade necessária, né? Porque tem horas que você não pode entrar nessa ideia de qual a idade mínima, porque faz parte do momento daquela criança, seja ela a idade que for, lidar com aquilo, né? Então, o que eu costumo dizer é que precisa ser adaptado à idade em que isso aconteceu, mas principalmente respeitado a forma do pai ou da mãe ou daquele que dá a notícia de fazer isso. E a Karina Almeida, do Rio de Janeiro, mandou um depoimento. Meu filho perdeu o bisavô aos 6 anos. Lembro de ter conversado com ele e dele ter pedido para se despedir do biso, porém não permitir por achar que ele era muito criança para lidar com um ritual de despedida. 2 anos depois, ele entrou em um processo de tristeza profunda, sendo diagnosticado com luto tardio. Hoje, após um período de terapia, ele está bem, mas foi um processo. Quer dizer, não dá para fingir que nada aconteceu. Você tem que vivenciar o luto, né? Esse é um erro comum que as famílias cometem e esse erro ele é perigoso porque esse ritual ele faz parte não só de uma despedida, mas de uma elaboração que seja criança ou adolescente ou adulto precisa passar para que aquilo se transforme num movimento de cura, né? O que a gente vê é que a gente fica muito preocupada com as crianças, mas é difícil também para os adultos. Agora, a literatura infantil traz várias historinhas sobre este assunto e pode ajudar também. Nós vamos dar algumas dicas de livros depois do intervalo. Fique com a gente. De volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre como conversar com as crianças sobre a morte. E agora está com a gente a Bruna Cardoso, que é pedagoga e responsável pelo site Ler o Mundo. Bruna, como que a literatura infantil pode ajudar as crianças nesse momento? A literatura é uma maneira de trazer o assunto de um jeito lúdico, de um jeito leve. E os livros infantis, eles podem servir de disparadores de conversa também. E as crianças adoram, né? Adoram. Surte o interesse aí de ler o livrinho. Exatamente. E você tem sugestões de livros pra gente? Eu tenho 3 sugestões. A primeira sugestão é de uma história que está dentro de um site, né, que é um projeto de formação de leitores, é o Pequeno Leitor. É uma história que chama Estrelas na Noite. A história de um menino que ele perde o cachorrinho. E aí a explicação que os pais dão para ele é a explicação da estrelinha. Mas ele encontra muito conforto nessa explicação. E aí ele se tranquiliza com isso. E você trouxe outros livros também, né? Isso. Para onde vamos quando desaparecemos? Esse livro, ele trata do desaparecimento. Primeiro do desaparecimento de maneira geral, né? Então ele fala de repente do desaparecimento de um pé de meia, do desaparecimento da poça de água, das nuvens, do sol. E aí, no final, ele chega no desaparecimento das pessoas, para onde as pessoas vão. E não fecha essa questão. Ele deixa a questão aberta para as crianças poderem pensar junto com os adultos, porque eu acho que, na verdade, as pessoas pensam de maneiras diferentes sobre esse assunto. E é legal os pais lerem com os filhos também para ir explicando também, Exatamente, né? Exatamente. Durante a leitura surgem conversas. E o terceiro livro? Esse outro livro, Roupa de Brincar, ele fala sobre o luto. Mas ele traz o assunto do luto de um jeito muito leve, muito bacana. A história de uma menina que tem uma tia que ela se veste de um jeito muito colorido, muito divertido. Ela adora ir à casa da tia, brincar no guarda-roupa com ela. E um dia ela chega na casa da tia, a tia tá com uma roupa preta e muito triste. Aí ela sobe para o guarda-roupa e as roupas coloridas não estão lá. E aí ela desenha nas roupas pretas. O que causa, assim, nos adultos um estranhamento, mas no fundo a tia adora aquilo e ela resolve trazer de volta as roupas coloridas para o guarda-roupa dela depois disso. Que bom que a gente tem a literatura infantil para ajudar a gente nesses momentos, né? Exatamente, exatamente. Bruna, muito obrigada pela participação. Tem rede social para deixar? Sim, @leromundo com underline. É isso.
O hábito de escrever cartas pode estar desaparecendo e ficando no passado, mas encontrar cartas antigas e relembrar histórias da nossa própria vida é muito gostoso. Vejam o que eu encontrei na casa dos meus pais. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui na casa dos meus pais procurar cartas antigas, porque eu sei que a minha mãe guardou todas as cartas que eu escrevi para eles. Ó, são diversas cartas escritas à mão. Tem mais aqui, ó. Então, o legal é que a minha mãe guardou as cartas que eu escrevi para minha família e também as cartas que eles me escreveram na época que eu fui fazer intercâmbio, na época que eu viajava para acampamentos, na minha adolescência. E o gostoso disso tudo é que fica uma memória afetiva guardadinha aqui na casa deles. Então, de vez em quando eu posso vir aqui, reler essas cartas e fica tudo registrado aqui. Eu tenho um hábito que eu tenho com os meus filhos, que a gente ainda escreve carta para o Papai Noel. Acho que no final do ano, né, as crianças gostam de escrever. Papai Noel, pro Coelhinho da Páscoa. Escrever as cartas, né? Ou escrever um cartão, é gostoso escrever um cartão de aniversário que a pessoa vai guardar de lembrança. E acho que faz diferença escrever com a própria letra, né, Rô? É uma delícia, né? Você vê escrito à mão, você até relembra, né, a letra de um parente, né? Sem dúvida, Que é tão sim, marcante. uma delícia. E o que a gente começa a perceber um pouco, Tiago, até dentro do que o Rafael falou, é que às vezes as crianças encaram de uma maneira muito melhor e mais simples do que o que a gente imagina, né? Fica muito dentro da cabeça do adulto essa preocupação e a criança consegue entender melhor. Até. A criança, e quanto mais nova, mais ela tem isso, ela tem uma proteção natural que é a da ingenuidade, a da fantasia, né? A da própria construção de uma realidade que ela pode criar, né? Então, a gente realmente pode perder um pouco esse receio, esse medo de que ela não é capaz de lidar. Muito pelo contrário, ela tem uma capacidade de lidar, às vezes, melhor que a nossa, porque ela está naquele momento muito mais livre de outras questões que do adulto são ultrapassadas. Isso não quer dizer que ela não sofra, que ela não tenha dificuldades, não é isso. Mas, às vezes, ela lida muito melhor do que a gente imagina. E, Rafael, tem cartas para o Francisco também? E como que está hoje aí cuidar dos dois sozinho? Tem cartas. Logo depois de eu começar a escrever, eu vejo, e o Francisco, né? Então eu comecei, tem uma área no site que é destinada para ele e tem cartas que são para os dois, né? É um desafio, né? Cuidar de duas crianças, é um esforço diário para ser o pai, né? Que eu quero ser para eles, né? E é um aprendizado, né? Mas eu acho que, assim, hoje a gente conversava, né, Tiago? Eu comentei sobre que hoje eu tenho a oportunidade de ser o pai para eles, eu tentar ser esse pai que eu nunca seria se minha esposa estivesse aqui, né? É claro que eu não queria vivenciar a situação, etc. Mas eu tento ver o lado bom disso, de toda a história, né? Da relação que a gente está criando. E eu acho que tem que olhar para frente, tem que olhar para a vida, né? Tá ótimo, acho que foi importante a gente falar sobre isso, né? Porque é um assunto necessário que faz parte da vida, né? Quero agradecer a você, Obrigado. Rafael. E as cartas, elas estão num site, as pessoas podem ler ou são cartas só para Maria? Não, então estão no site com o mesmo nome, cartasparamaria.com.br, e está lá disponível para todo mundo ler. Tá bom. E, Tiago, quer deixar suas redes sociais? Sim, no Instagram é @Tiago Tamborini, o Tiago é sem H, o Tamborini é com I no final. Muito obrigada, parabéns Obrigado. pela iniciativa. Obrigado. Tenho certeza que ajudou muita gente. O Papo de Mãe é assim, a gente fala sobre as alegrias e as tristezas também da vida, como ela é. Até a próxima.